Sociologia dos papéis sociais, papéis e identidades. Então, pessoal, será que a sociologia, ou ainda o estudo da cultura, respalda a ideia das identidades homem e mulher como identidades de gênero? Então, nos meus outros vídeos eu já abordei essa questão, né, mostrando que não, mas aqui eu vou estar enfatizando ou reforçando essa, essa análise, mostrando um exemplo bem conhecido, né? Então, essa análise aqui é bem breve, vai ser bem rápida. Vamos segui-la. Os papéis sociais. Então, de onde eles vêm? Desde que os seres humanos passaram a se organizar em sociedades e a dividir o trabalho, com a provável finalidade de garantir o melhor desempenho na execução do mesmo, eles instituíram os papéis sociais. Os papéis sociais se fundamentam nas responsabilidades e nas delegações de tarefas atribuídas aos indivíduos ou grupos, que supõem-se possuir a melhor condição para desempenhá-los. Eles permeiam toda a sociedade, perpassando as esferas micro e macro da vida social, sendo presentes na família, nos empregos, nas posições, nas classes, etc. De cada pessoa ou grupo é esperado o cumprimento do seu papel, conforme lhe foi atribuído segundo critérios estabelecidos. Esses critérios geralmente levam em consideração as próprias aptidão e disposição dos indivíduos ou grupos, que pode ser física ou intelectual. Para ser designado a um papel, é necessário possuir alguma característica física ou um saber exigido à realização do mesmo. Servindo à manutenção dos próprios grupos, a primeira ou uma das primeiras divisões do trabalho ocorre na separação entre os homens e mulheres, ou entre os papéis do homem e da mulher, para a procriação e sustento da prole. Assim, pelo menos na maioria das sociedades que se desenvolveram, a mulher adquire um papel, antes de mais nada, subordinada ao homem, né? Por este possuir mais força e mais capacidade de dominar, e depois voltada para o cuidado com a prole, dada a sua função natural e melhor desempenho. Enquanto o homem, o de provedor, pois era aquele que caçava, e de protetor, pois era quem enfrentava os perigos que ameaçavam o grupo social. Conforme o surgimento de novos indivíduos e o aumento das necessidades, conforme, né, o surgimento de novos indivíduos e o aumento das necessidades sociais, mais complexas se tornavam as sociedades e mais papéis eram demandados, o que provocou a criação de novos papéis, bem como os antigos também ganharam novas atribuições. Agora maiores e mais encorpados, eles se adaptavam às novas necessidades, absorvendo novas características, novos critérios, etc., passando a indicar não apenas funções, mas condições, posições e etc. Indo agora então para as identidades. E de onde é que vêm as identidades? As identidades sociais, no caso, aquelas que vêm associadas a um papel social. Então, aos papéis sociais geralmente está associado uma identidade, que pode ser chamada de identidade social, e que serve para identificar os indivíduos de um determinado papel. Recebe a identidade quem atende os requisitos para desempenhar o papel. Por exemplo, para ser chamado de psicólogo, uma pessoa deve ter estudado psicologia, pois esta é a condição para se ter a identidade. Porém, neste caso, temos um papel social dado pela disposição de um saber. Em outros casos, como já colocado, o papel depende de uma característica física ou uma das duas, ou as duas coisas, né? É o caso, por exemplo, da identidade homem e mulher. Para ser considerado homem, antes de saber como caçar e se defender ou defender o grupo, a pessoa deve possuir o sexo masculino. E a mulher, para ser reconhecida assim, antes de qualquer coisa, deve ser uma fêmea, como descreve o seu significado no dicionário. Há ainda papéis associados à disposição de bens, como de classe social. Por exemplo, o rico, né? Então, aquela pessoa que é rica, o rico aqui existe como um papel social, cujo critério para ser definido precisa o quê? Da disposição de bens. Então, também existe o papel social como uma espécie de disposição de bens, né? A mutabilidade dos papéis e das identidades. Um papel social, junto com a sua identidade, pode se manter fiel à sua origem ou degenerar em outros significados, conforme as transformações sociais e culturais. Os papéis estão ligados originalmente a funções, com a divisão social e sexual do trabalho, e justamente por isso podem sofrer alterações. Ao homem, por exemplo, é atribuída, entre outras, a função tanto de procriar quanto de alimentar e proteger a prole. Isso dava a ele uma outra identidade, que é a identidade de pai. Então, o homem, quando ele procria, né? Quando ele cuida da prole, ele recebe uma outra identidade, de um outro papel, que é o de pai. O que ocorre, no entanto,
quando o homem falta com uma dessas responsabilidades, aquela que é a mais valorizada das necessidades sociais. Essa dinâmica é revista pela população, que pode mudar o significado da identidade. Pai é quem cria. Muitos já devem ter ouvido essa frase, né? E ela explica como os papéis sociais eles são mutáveis, eles podem mudar bem como as identidades também, mas que até agora isso não aconteceu com a questão do homem e mulher, que é o que eu estou mostrando aqui. Então, que é o exemplo que eu mencionei no começo? O exemplo do pai como aquele que cria e não como aquele que fez o filho, né? Aquele que procriou. Então, embora estrito sensu, pai seja aquele que procria um ou mais filhos, para a cultura essa identidade pode ter um significado diferente, como aquele que ajuda a criar uma criança, assumindo o papel que se esperaria do seu genitor. Isto mostra como as identidades podem ser modificadas, inclusive provocando alterações na linguagem. Entre o significado de pai, nos dicionários de língua portuguesa, podemos encontrar a definição de homem que exerce as funções paternas, como é mostrado aqui, ó. Então, veja que o estrito sensu, o significado de pai é literalmente aquele que procria, é o homem que procria, homem ou macho que procria. Então, você estendendo ali ao resto da zoologia, né? Animal macho que procriou. Veja que até quem não é humano pode ser considerado pai. Só que outro significado também é colocado dentro dessa palavra, que é o homem que exerce as funções paternas. Por quê? Porque a cultura passou a considerar pai aquele que cria, não apenas aquele que procria, mas aquele que cria. Então, pai aí se afastou um pouco mais, ou sofreu uma leve alteração no seu significado, né? Ao se referir também simplesmente ao homem que criou o filho, e não aquele que procriou. Então, indicando que, para ser reconhecido como um pai, um homem não precisa ter procriado, mas meramente assumido as funções esperadas do genitor dela. Então, veja, a cultura admite essa mudança, a sociologia também, né, admite essa mudança que pode haver dos papéis sociais. Então, o papel que antigamente significava uma coisa, agora pode significar outra. Especialmente porque os papéis eles fazem referência principalmente a funções. E funções podem ser desempenhadas por diferentes pessoas. Claro que muitas vezes elas estão ligadas a condições específicas, às condições físicas inclusive, né? Como é o caso, por exemplo, da mera procriação. Então, a mãe, a questão da amamentação, etc, etc. Em outros casos, embora seja definido ou esperado que um indivíduo específico desempenhe aquela função, nada impede que o outro desempenhe. Talvez não com a mesma eficiência de repente, mas nada impede. Então, até mesmo por se tratar originalmente de funções, né, delegadas, então os papéis sociais eles podem se modificar no decorrer do tempo ali numa sociedade. Só que será que isso aconteceu com homem e mulher? Então, homem e mulher a gente viu que desde o começo está ligado à figura do macho e da fêmea, né? Então, o homem como um caçador, primeiro, antes de mais nada, aquele que procria, mas como um caçador, e a fêmea como uma cuidadora. Cuidadora do quê? Cuidadora, nesse caso, da criança, né? Dos próprios filhotes. E esse sentido, ele foi alterado com o tempo? É evidente que não. Homem e mulher. Embora, no entanto, a ideologia de gênero queira que isso ocorresse também às identidades homem e mulher, como demonstrado, isso não aconteceu, e essas identidades permanecem fiéis à sua origem, designando identidades, antes de mais nada, sexuais. Então, veja, a gente tem aqui esse contraste entre esses dois exemplos, né? Então, função de pai, que é algo que mudou o seu significado, e hoje em dia pode ser exercido por aquele que não é o genitor, não é aquele que procriou, e homem e mulher, que permanece fiel à sua origem. Uma prova, como eu já devo repetir, uma prova dessa fidelidade, né, é a própria rejeição que ocorre. Então, pelo menos a maior parte da sociedade não considera aquele um homem que, por mais que se pareça com a mulher, como uma mulher. Isso é, um ser humano do sexo masculino não é considerado uma mulher, pelo menos pela maior parte da sociedade. Enquanto que referente à mesma parte, né, ou pelo menos qualquer parcela maior, vai entender sim uma figura que simplesmente assumiu as funções paternas como pai. Com esse, inclusive, ditado popular que existe, né, na nossa língua, que é de que pai é quem cria.
Isso aparece, inclusive, claro, como o dicionário ele serve para poder registrar os vocábulos, né, de uma sociedade, enfim, de uma cultura, é claro que isso não poderia deixar de aparecer lá. O pai como aquele que cria. Por quê? Porque isso é um traço da nossa cultura. Então, para a cultura, sociologicamente falando, essa identidade sofreu determinada alteração. Veja que para a biologia ela permanece outra coisa, estrito sensu ela permanece outra coisa, né? Mas socialmente ganha esse significado, de que pai é aquele que cria. Então, a cultura pode sim modificar o significado de uma coisa, só que isso não aconteceu com homem e mulher. E nem podemos esperar que aconteça, né? Porque no caso das pessoas trans, por exemplo, que tentam usurpar essas identidades, elas realmente não podem desempenhar a função original atribuída a essas identidades, que é aquilo que separa basicamente, né? Que é a questão da própria gravidez e do próprio cuidado. Então, a mulher, por exemplo, qual que é a função que é delegada à mulher, né? Especialmente por meio da sua subordinação ao homem. Então, a mulher tem que dar filhos para o homem, né? Tem que procriar. E mais do que isso, também precisa cuidar. Ou seja, além de fazer, ela também precisa daquele cuidado que a criança exige nos seus primeiros meses, seus primeiros anos de vida. E isso não vai, uma pessoa trans, uma mulher trans, por exemplo, não vai conseguir fazer. Portanto, a gente pode esperar que essas identidades não mudem, né? Por mais que atualmente a identidade de mulher ela seja atribuída, né, a uma série de outras características, mas essa característica primordial e que até hoje define a mulher não foi modificada. O entendimento sobre ela não foi modificado. Então, mulher continua sendo essa figura capaz de engravidar e também que se espera que cuide dos seus próprios filhos, né? Então, é isso. Só nessa apresentação aqui, ó, vai ser só isso mesmo que a gente vai colocar, só enfatizando que sim, uma identidade ela pode se modificar. Isso pode ocorrer, só que ainda não aconteceu com mulher, com homem e mulher. E nem podemos esperar que aconteça. Quando a gente tem essa imposição na sociedade, como eu falei, isso é ideologia. Então, contrariando os fatos, a ideologia procura modificar, transformar a sociedade. E por isso impondo esse novo significado, né? Que a população rejeita, porque para que uma transformação seja cultural, né? Ela deve acontecer de maneira espontânea. Ou se ela for sugerida por qualquer pessoa de fora, né? Qualquer grupo específico, ela tem que ser aceita pela sociedade. Se a sociedade não aceita, logo isso não vai se implementar, isso não vai mudar. Então, até então, o significado de homem e mulher permanece o mesmo, vinculados, portanto, àquela identidade mais sexual mesmo, os papéis que se espera dessas figuras justamente quanto sexo, que é de procriar e cuidar dos filhos. Bem, como no caso do homem ali, né, tem a questão do provimento e da proteção. Então é isso, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.